Olá, pessoal! E aí, estão preparados para a parte 6 do nosso Descomplicando a LDB? Nesta aula, nós vamos continuar falando sobre os sistemas de ensino. Então, nós veremos os artigos 15, 16, 17, 18 e 19 e resolveremos muitas questões. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e assim você ficará por dentro de tudo que eu postar por aqui. E se você já é inscrito, apenas deixe seu like para fortalecer o canal e, se possível, deixe seu comentário também, pois é muito importante o seu feedback. E agora, sem mais delongas, bora estudar, galera! Bom, pessoal, então seguimos por aqui, artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então, aqui, está determinando que os sistemas de ensino definirão as normas, para essa gestão democrática acontecer no ensino público, na educação básica, E aqui a gente vai ver os princípios que vão sustentar essa gestão democrática. Essa gestão democrática que já foi, falada lá no artigo 3º, no qual um dos princípios do ensino era a gestão democrática no ensino público, tá? Muita atenção, ó, gestão democrática no ensino público. Pode até grifar aí no seu material, tá? Para você não esquecer. Porque as bancas gostam de trazer que a gestão democrática também é determinada à educação privada, e não é, tá? É apenas no ensino público. Lógico que se a educação privada quiser adotar o regime de gestão democrática, é possível, mas aí cabe a ela, não é determinada pela LDB, tá? A LDB determina a gestão democrática no ensino público. Isso é importante que você saiba. Então, essa gestão democrática, para ela acontecer, ela deve seguir, os seguintes princípios, os quais veremos agora. Participação, primeiro princípio, participação dos profissionais da educação, no caso os professores, na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, esses profissionais da educação vão participar nessa elaboração do projeto pedagógico da escola. A gente viu, na aula anterior, que uma das incumbências dos estabelecimentos de ensino era a elaboração desse projeto, essa proposta pedagógica, ou também projeto político-pedagógico, PPP, como é chamado em alguns lugares. Então, uma das incumbências da instituição de ensino, que ela tinha autonomia, ela pode elaborar a sua proposta pedagógica, e nós vimos que também a incumbência dos profissionais de educação, dos docentes, era participar nessa elaboração desse projeto político-pedagógico. Então, viu como que as coisas elas se ligam muito umas às outras? A LDB, gente, não é difícil. Se você ler ela e fazer as relações, fazer esses links, você consegue entender ela de primeira, você consegue entender ela muito facilmente, tá? Não é difícil, é só saber ler devagar, interpretar, discutir, e aí você vai gabaritar todas as questões da sua prova que trouxer questões sobre a LDB, tá? Porque não é difícil, é só entender e fazer as relações, tá? Então, aqui, o primeiro princípio é essa participação, dos profissionais de educação na elaboração do projeto político-pedagógico. Mas a gente já viu anteriormente, que era uma das incumbências dos estabelecimentos de ensino e também dos docentes. Vamos para o segundo princípio. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, só pela leitura desses dois princípios, a gente já consegue definir o que é a gestão democrática. Porque olha a palavrinha que aparece, que se repete nos dois princípios, ó. Participação e participação. Ou seja, o que seria a gestão democrática? Seria uma gestão participativa, O que é uma gestão participativa? É aquela gestão que não é apenas o diretor o diretor da escola, quem toma as decisões referentes à escola, em relação a tudo que acontece na escola. Não é apenas a ele que vai caber essas decisões,
mas vai considerar para tomar as decisões da escola a participação dos profissionais de educação e também a participação das comunidades escolar e local nessas decisões. Então, isso seria gestão democrática. O que é democrático? É o que requer a participação das pessoas. Então, essa gestão, ela não vai ser apenas centrada na figura do diretor, não é o diretor que vai tomar as decisões da escola sozinho. Ele vai, vai articular esses profissionais de educação, essas comunidades escolar e local, e assim as decisões serão tomadas em conjunto, no caso, considerando a participação desses profissionais de educação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, e também a participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto político-pedagógico. O que seria o projeto político-pedagógico? O projeto político-pedagógico, como eu disse na aula anterior, bem assim sucintamente, bem a grosso modo, é a identidade da escola, é o documento norteador do trabalho da escola, É aquele documento que vai dizer qual que é o objetivo da escola, qual que é o objetivo que essa escola pretende alcançar com a educação que é oferecida, qual que é a visão de educação que tem essa instituição de ensino, essa comunidade que essa escola atende, Quais são as suas peculiaridades, quais são as características do seu público, Quais são as características dos seus profissionais. Então, no projeto político-pedagógico ou proposta pedagógica, vão conter os objetivos de educação, os objetivos que essa instituição pretende alcançar. E o que seria a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Quem é a comunidade escolar? A comunidade escolar são os professores ou os alunos, como o nome diz, a comunidade da escola. E a comunidade local, a comunidade ali do entorno da escola. Então, na gestão democrática, as comunidades escolar e local, no caso os professores, alunos, pais de alunos, eles vão participar das decisões relacionadas à escola, e eles vão participar através, por meio de conselhos escolares ou equivalentes. Então, cada sistema de ensino, cada escola, cada instituição tem a sua forma de estar organizando esses conselhos escolares, esses órgãos deliberativos, esses conselhos que tomam as decisões relacionadas à escola, até mesmo em relação à aplicação dos recursos financeiros, que são repassados para a escola. No caso, onde que vai gastar esses recursos financeiros, onde que vão ser gastos, eles requerem a participação da comunidade escolar e local, uma vez que essas comunidades estão diretamente ligadas com a instituição de ensino. Então, por que elas não participariam? Então, elas têm que participar sim. Este, no caso, é um dos princípios da gestão democrática, é a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. E essas formas de conselhos, há várias formas, Depende do sistema de ensino, depende do estabelecimento de ensino. Então, há várias formas. A associação, falar uma que eu conheço, a Associação de Pais e Mestres, a APM, no caso, na APM, a participação de professores, da comunidade escolar, a participação de pais de alunos, e há também, associações de pais e mestres que também contam com a participação de alunos, nas tomadas de decisões. Então, quando vem a verba repassada para a instituição escolar, a verba vem no nome desta associação, não vem no nome do diretor da escola, vem no nome da associação. Para ser gasto, esse recurso financeiro requer a participação, requer reunião, constantemente, no caso, com essas comunidades escolar e local, para estar definindo, quais são as sugestões de melhorias, no que pode ser aplicado este recurso. Então, esta é a forma da gestão democrática acontecer, da gestão democrática se concretizar, Não é o diretor que vai decidir tudo da escola, Tudo é centrado no diretor, todas as decisões. Não, as decisões serão tomadas em conjuntos com a participação de todos que fazem parte da escola, Tanto da comunidade escolar como da comunidade local,
Agora, recapitulando para você guardar bem e não esquecer mais. A gestão democrática no ensino público, né, ela será concretizada a partir da participação. A palavrinha é participação. Princípio 1 da gestão democrática, participação dos docentes, né, dos profissionais de educação na elaboração da proposta pedagógica da escola. Princípio 2, a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, tá? Então, guarda aí que a gestão democrática é a gestão da participação, ela é a gestão participativa. Pronto, acabou. Você não vai errar mais, eu tenho certeza disso. Bora para a próxima. Então, bora resolver uma questão. Professor de Educação Básica 2, Arte, ano 2017. Afirma-se no artigo 14 da Lei Federal nº 9394/96 que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Nós acabamos de ver esses princípios, né? Isso é para você fixar bem e não errar na hora de resolver a tua prova. Então, vamos analisar esses princípios aqui, porque depois nós teremos que identificar quais estão corretos, tá? Então, vou ler e aí a gente já vai fazendo juntos, né? Ou no caso, né, sugiro que você pause o vídeo e resolva aí, depois acompanhe a correção, tá bom? Princípio 1. Participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Este princípio está correto, é isso mesmo, né? Nós vimos, né, que a forma da gestão democrática acontecer é com essa participação, até que a palavrinha, né, da gestão democrática é participação, e a participação dos docentes, né, dos professores, na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, está correta esta afirmativa, este princípio aqui. 2. Organização dos conteúdos educacionais com auxílio da equipe pedagógica. Não, aqui não apareceu, né, como um dos princípios da gestão democrática, essa organização dos conteúdos educacionais. Até porque se fosse, né, existir, isso daqui seria uma incumbência, né, no caso dos professores, né, mas também não consta como incumbência dos professores, dos docentes, né, mas no caso, se existisse na lei, seria uma incumbência certamente dos docentes, porque aqui fala organização dos conteúdos educacionais com auxílio da equipe pedagógica, mas não aparece como um dos princípios, né, da gestão democrática, então não é e nem aparece na lei, não está correto esse princípio. 3. Comprometimento da comunidade escolar para com o desempenho da instituição escolar. Não aparece essa palavrinha aqui, ó, comprometimento, né, da comunidade escolar. Aparece a palavra participação, porque a gestão democrática é a gestão da participação, né, não do comprometimento. Aparece sim a comunidade escolar, né, no caso a comunidade escolar vai participar, né, a comunidade escolar e local, né, em conselhos escolares ou equivalentes, mas não aparece esse comprometimento para com o desempenho da instituição escolar. Não está correto. 4. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Está correto este princípio, né? Nós vimos que a gestão democrática é a gestão da participação, né? Então, as comunidades escolar e local vão participar das decisões relacionadas à escola por meio dos conselhos escolares ou equivalentes. Então, está correto. Princípio 5. Garantia do acesso escolar. Não é um dos princípios da gestão democrática, né? A gestão democrática é a gestão da participação e na lei ela conta com 2 princípios, né? Então, os princípios corretos, o princípio 1 e o princípio 4, tá? Então, vamos ver aqui a alternativa D. Agora, aquela nuvenzinha, aquela perguntinha. As escolas podem fazer o que bem querem? Será que as escolas têm autonomia? Vamos ver agora. Artigo 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Então, os sistemas de ensino vão assegurar, né, as escolas, né, as instituições de ensino
progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa, né? Progressivos graus de autonomia. Ou seja, essa autonomia ela pode ser, vamos dizer assim, aumentada, né? Cada vez mais. E progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e também de gestão financeira, né? De estar gerindo os recursos financeiros, né? Porém, essa gestão financeira deverá ser observadas as normas gerais de direito financeiro público. Ou seja, se é um dinheiro público, né, que vai para a escola, esse dinheiro público tem que se prestar contas, né, de onde que foi gasto, né? No que foi gasto. Então, tem que ser uma gestão financeira transparente, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Então, as unidades escolares terão, sim, né, garantidos progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e também de gestão financeira. Mas essa autonomia de gestão financeira, né, deverá ser observada as normas gerais de direito financeiro público, ok? E agora, quem supervisiona quem? Ou seja, quais instituições fazem parte de determinados sistemas de ensino, né? E no caso, os sistemas de ensino dos quais, né, essas instituições fazem parte, eles que serão responsáveis, né, por estar acompanhando, supervisionando, tá? Por isso, aqui, quem supervisiona quem? Então, ó, primeiro aqui, artigo 16, o Sistema Federal de Ensino. Veremos quem faz parte do Sistema Federal de Ensino. São só 3, é bem facinho. O Sistema Federal de Ensino compreende as instituições de ensino mantidas pela União. Então, aqui, né, nada mais óbvio que o Sistema Federal compreenda as instituições de ensino mantidas pela União, uma vez que ele é o Sistema Federal de Ensino. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Então, as instituições de educação superior que são mantidas pela iniciativa privada serão supervisionadas, farão parte do Sistema Federal de Ensino. E os órgãos federais de educação, né? Como o nome diz, né? Órgão federal vai fazer parte do Sistema Federal. Então, aqui é bem óbvio também. Então, lembre-se, são só 3, né, instituições que fazem parte do Sistema Federal de Ensino. As instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação. Bem facinho. E agora, bora para mais uma questão. Professor de Educação Básica 2, Arte, ano 2017. Em conformidade com o artigo 16 da Lei Federal nº 9394/96, o Sistema Federal de Ensino compreende. Vamos ver, a gente viu que são 3. Né? Então, aqui, exercício para você fixar bem. 1. As instituições de ensino mantidas pela União, correto, tá certinho. As instituições de educação de jovens e adultos públicas e privadas, não está correto. 3. As instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada, ok, tá certo. 4. Os órgãos federais de educação, certo. Os centros de educação à distância, não está certo. Então, aqui, 1, 3 e 4. Estão corretos apenas os itens 1, 3 e 4. Vamos lá, aqui, letra B. Mais uma questão. Cargo professor, ano 2019. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, exceto... Então, aqui muita atenção, né? A maioria vão estar corretas e a gente vai ter que encontrar uma que esteja errada, né? Que não seja uma garantia do Estado com a educação escolar pública. E aí a gente volta lá no artigo 4º, né? No qual nós vimos, né? Que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante algumas garantias. Vamos relembrá-las analisando as questões? E aquela dica, pausa o vídeo, tenta resolver sozinho e depois você solta para acompanhar a correção, tá ok? Então vamos lá. A. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas aos ensinos fundamental e médio. Será que tá certo? Até aqui está correto. A oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades
e modalidades adequadas, porém não é aos ensinos fundamental e médio, é adequadas às suas necessidades. Se eu conseguisse escrever aqui tava bom, né? Necessidades e disponibilidades, tá? Então aqui, vou parar aqui. Então seria as necessidades e disponibilidades. Né, as necessidades e disponibilidades desses jovens e adultos, né? Então, não seria adequado aos ensinos fundamental e médio. Então, aqui já seria a nossa resposta, né? Porque essa aqui está incorreta. Mas vamos analisar as outras para a gente relembrar uma das garantias, né? As garantias, no caso do Estado, com a educação escolar pública. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Correto, né? A educação básica, ela será obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. É um dever do Estado com a educação escolar pública. Correto. C. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Correto, né? Era um dos deveres, sim, do Estado. Era uma garantia do Estado com a educação escolar pública. D. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não os concluíram na idade própria. Sim, está correto. Tanto é que é oferecido, né, a essas pessoas que não concluíram na idade própria a modalidade EJA, né, a educação de jovens e adultos. Então, aqui está correto também. E acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Sim, de acordo com a capacidade de cada um, as pessoas terão, né, acesso aos níveis mais elevados do ensino. Correto também. Então, a nossa resposta, letra A. E aí, você acertou? Cargo professor, ano 2019. Elaborar o Plano Nacional de Educação e organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e o dos territórios são incumbências de. Essa é bem fácil, né? A gente volta lá nas incumbências, onde nós vimos as incumbências da União, dos estados e dos municípios, né? E também do Distrito Federal, que tem as mesmas incumbências dos estados e dos municípios, né? Então, a quem que compete, né? A quem que fica essa incumbência de elaborar o Plano Nacional de Educação? Quem que vai elaborar esse plano nacional, esse plano da educação que vai servir para todo o Brasil? Quem que vai ter essa função? E organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e o dos territórios. Quem será? Será que são... Vamos analisar aqui as alternativas. Os estabelecimentos de ensino? Não, os estabelecimentos de ensino não têm essa incumbência. A União? Sim, a União tem sim essa incumbência. Lembra que a União, ela, vamos dizer assim, ela é a chefe, né? Ela é quem manda na educação. Porém, ela vai, né, dividir as responsabilidades com os estados, municípios, Distrito Federal em regime de colaboração. Então, vai dividir as responsabilidades, né? Vai organizar os diferentes... Dividir as responsabilidades, vai organizar, né, os sistemas de ensino. Sistema de ensino federal, sistema de ensino estadual, sistema de ensino municipal, né? Então, sim, essa é uma incumbência da União. Não é dos municípios, nem dos estados e nem dos docentes. Cargo professor de Educação Básica 2, Matemática, ano 2019. Para a Educação Básica, a LDB de 1996 enuncia. Então, aqui, ó, pulando um pouquinho, ó, estão corretas as. Então, a gente vai ter que achar o que está correto aqui. Então, já vamos analisando e riscando, né, o que estiver errado. Ou se todos estiverem certo, a gente vai colocando correto. 1. Gratuidade do ensino público em instituições escolares oficiais, inclusive para os que não tiveram acesso em idade própria. Sim, tá certo, né? A gratuidade do ensino público em instituições oficiais, né? Então, é garantido isso sim, é assegurado. E também, inclusive, para os que não tiveram acesso em idade própria, né? Ou seja, aqueles que não tiveram as oportunidades, né? Seriam os jovens e adultos, né? Modalidade EJA. Então, aqui está correto. Vamos circular aqui. 2. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Sim, aqui é o primeiro princípio, né? Lá no artigo 3º, é o primeiro princípio do ensino,
Está correto. Essa igualdade de condições para o acesso, e não somente o acesso, como também a permanência na escola, que está correto também. Terceiro, 3. Não valorização do profissional da educação escolar. Opa, não, pelo contrário, é a valorização, né, dos profissionais da educação escolar. Então aqui, ó, está errado e bem errado. 4. Gestão autoritária da educação pública. Não, é a gestão totalmente oposta disso, é a gestão democrática, né? A gestão que será gestão participativa. Então, aqui está errada também. Então, nossas alternativas, né, no caso, 1 e 2 que estão corretas. Estão corretas as 1 e 2, letra C. Continuando com quem supervisiona quem, artigo 17, os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem. Aqui, né, nós veremos as instituições que fazem parte dos sistemas de ensino dos estados e do DF. Então, seguindo aqui, as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. Então, aqui bem óbvio também, né, que as instituições de ensino mantidas pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal, que essas instituições façam parte do sistema de ensino dos estados e do DF. Também as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. Então, se o município tiver uma instituição de educação superior, essas instituições farão parte do sistema de ensino dos estados e do Distrito Federal, tá ok? Continuando, quem supervisiona quem? Artigo 17. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem. Então, aqui veremos, né, as instituições que fazem parte do sistema de ensino dos estados e do DF. As instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. Aqui é bem óbvio também, né, que essas instituições mantidas pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal façam parte, né, dos sistemas de ensino dos estados e do DF. As instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. Então, essas instituições, né, de educação superior que são mantidas pelo município, pelo Poder Público Municipal, elas farão parte do sistema de ensino dos estados e do Distrito Federal. As instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, as escolas, né, de ensino fundamental e médio, isso é importante. As escolas, as instituições de ensino fundamental e médio são criadas e mantidas pela iniciativa privada, farão parte dos sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal, tá? Os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Aqui, bem óbvio também. Aqui é importante, no Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram seu sistema de ensino, tá? Então, guarda isso daqui. Se possível, né, eu já destaquei, pode passar até o marca-texto, que no Distrito Federal, as instituições de ensino, né, de educação infantil, que são criadas, né, e mantidas pela iniciativa privada, também vão integrar o seu sistema de ensino, mas apenas no DF, tá? No Distrito Federal. Isso não vale para os estados, tá? Só para o Distrito Federal. Artigo 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem. Então, agora nós veremos, né, os sistemas municipais de ensino. As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal. Então, se o município, né, ele tem instituições de ensino fundamental, de ensino médio, de educação infantil, farão parte do seu sistema de ensino, né? Cabe aos municípios, aos sistemas de ensino dos municípios, estar supervisionando essas instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil que são mantidas por ele, tá? Então, aqui a próxima, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Lembra que as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, elas farão parte do DF? Então, elas também farão parte do sistema municipal de ensino, tá? Essas instituições de educação infantil que são criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, essas escolas de educação
infantil particular vão fazer parte dos sistemas municipais de ensino. Então, cabe aos sistemas municipais de ensino estar supervisionando essas instituições de educação infantil, ok? Os órgãos municipais de educação. E aqui, bem óbvio, né, que os órgãos municipais de educação façam parte dos sistemas municipais de ensino. Bem tranquilinho, né? Artigo 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis, tá? Tanto da educação básica, como da educação superior, tá? Uma vez, né, que a educação escolar ela é composta, né, ela divide-se em 2 níveis, né? Educação básica, que é composta pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e a educação superior. Então, as instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas, as quais veremos agora. Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. E essas instituições privadas podem qualificar-se como confessionais, atendidas à orientação confessional e à ideologia específicas. Também podem ser certificadas como filantrópicas na forma da lei e seguindo comunitárias na forma da lei. Também podem qualificar-se como confessionais, né, assim como as instituições de ensino privadas, e também podem ser certificadas como filantrópicas, tá? Assim como as instituições de ensino privadas também. E aqui finalizamos a parte 6 do nosso Descomplicando a LDB. Eu agradeço de coração a companhia até aqui, espero estar contribuindo para a sua aprovação, que será muito em breve. Se você não deixou, aproveita para deixar o seu like, dar aquela fortalecida no canal. Fique ligado nas próximas aulas. Um beijão e até a próxima!